Então, boa tarde a todos. Então, a gente está dando continuidade à nossa disciplina, né? Hoje é a última aula, aula 10. Então, redes tridimensionais por posicionamento GNSS, né? Então, tem também as redes planealtimétricas com estação total, né? Aí valem as discussões das duas aulas anteriores, né? Nivelamento trigonométrico e redes horizontais, né? Com estação total. Na descrição do vídeo depois eu vou colocar ali aqueles pré-vídeos, né? Dessa aula. Daí tem um vídeo sobre a implantação de redes GNSS, né, de acordo aí com a nova versão da 14.166. Aí tem um outro vídeo que é um exemplo um estudo de caso que nós fizemos ali no IFSC, né, uma rede local ali no entorno do IFSC, de acordo com essa norma. Tem também um exemplo de ajustamento de vetores GNSS, né, e tem um outro sobre seleção de métodos e instrumentos, né, para levantamento GNSS. Então, quem tiver, enfim, interesse, né, em não está muito por dentro do tema redes GNSS, então tem esses vídeos aí também. E aqui a gente foca na questão do ajustamento, né? Análise da qualidade do ajustamento, como aí as aulas anteriores. Bom, a primeira questão é que no GNSS, ao contrário do nivelamento e da estação total, a gente vai ter várias e várias fontes de erros, em maior parte sistemáticos, né? É claro que a gente tem fontes de erros também diversas, né, com o nível e com a estação total, mas no caso do GNSS a complexidade é maior, né? Então, por exemplo, tem o erro orbital, né, que é a diferença aí entre a órbita, né, das efemérides, né, transmitidas ou precisas, enfim, e a órbita real, né, o verdadeiro ali dos satélites. Tanto os receptores, né, vamos supor que aqui tem um receptor, quanto os satélites têm relógios, né, então, porque essa distância que a gente obtém satélite-receptor, seja código, seja fase, né, ela vem pelo tempo de propagação do sinal, né, do sinal emitido pelo satélite e recebido no receptor. Esse sinal é uma onda de rádio, né, que viaja na velocidade da luz, então 300 mil quilômetros por segundo, né. Então, se um desses relógios, né, ou de um satélite ou de um receptor errar um milésimo, né, na contagem do tempo, a gente está falando de 300 quilômetros de erro, né. Se ele errar um milésimo do milésimo, a gente está falando 300 metros de erro, né. E se ele errar o milésimo do milésimo do milésimo, a gente está falando 300 milímetros, ou 3 metros de erro, né? Se eu fiz as conversões adequadas aí, né? De quilômetros para metros, metros para milímetros, enfim. Mas é isso aí, né? São 300 mil quilômetros por segundo, né? Qualquer erro lá na sexta, sétima casa decimal vai ser importante, né? Vai afetar a precisão do posicionamento. Então tem ainda o erro dos relógios, satélites e receptor. Tem a questão da geometria, né, ou distribuição espacial dos satélites, né, então quanto mais satélites, melhor, quanto mais abertos eles estiverem, melhor, né, então aqui a gente tem uma situação melhor, aqui a gente teria uma situação pior, né, para o posicionamento, né, então aqui a gente teria um menor valor de DOP, né, aqui a gente teria um maior valor de DOP, né, lembrando que quanto maior o valor do DOP, maior é o desvio padrão esperado, né, pior é a precisão esperada para o posicionamento. Tem a questão da ionosfera, né, então ali na alta atmosfera, né, o sinal do satélite vai atravessar essa camada que tem a questão dos elétrons livres, né, o TEC, o conteúdo total de elétrons livres. Esse erro é diferente para cada sinal, né, L1, L2, L5, enfim. Receptores multifrequência, então, né, conseguem reduzir essa fonte de erro, né, mas ela tem aí variações espaciais e temporais, né, tem as anomalias ionosféricas, enfim, então aqui é uma outra fonte de erro importante. Aí na baixa atmosfera, né? Então, tem a troposfera, o erro devido à troposfera, e esse erro não depende da frequência, né? Então, não depende do sinal, ao contrário da ionosfera, né? Talvez seja a diferença básica entre elas. Vai depender aí de variáveis como temperatura, pressão, umidade, né? E também, né? Vai ter ali variações espaciais e temporais, né? E aí uma questão aqui que a gente considera, né, é que geralmente quanto mais próximo do zênite tiver o satélite, né, menor é o percurso que o sinal vai percorrer, né? Então, para essa situação aqui, por exemplo, né, esse receptor bem próximo, né, então aqui a distância é praticamente a mesma, né,
do sinal viajando na atmosfera, seja a ionosfera, seja a troposfera, né? Já para esse receptor aqui, né, o satélite está mais afastado do zênite, né, consequentemente, então, o percurso que esse sinal percorre na atmosfera é maior, né? Consequentemente, o erro esperado aqui é maior, né? Então, em geral, esses erros vão ser maiores quanto menor for o ângulo de elevação do satélite em relação ao horizonte, né? Quanto mais próximo do zênite ele estiver, mais próximo de 90 graus, né, o seu ângulo de elevação, menores tendem a ser esses erros, né? Então, por isso que na prática a gente adota usualmente, né, essas máscaras de elevação aí de 10, 15 graus, né, para reduzir um pouco esses efeitos. Tem a questão do multicaminho também, né? Então, aqui, por exemplo, né, esse receptor, ele vai receber o sinal direto desse satélite, né? Mas ele também recebe, por exemplo, né, o sinal direto desse satélite, bem como sinais refletidos desse satélite, né? E para esse satélite aqui, por exemplo, ele não consegue receber o sinal direto, né? Então aqui o sinal está bloqueado, né? Essa é uma outra variável importante aí, né? A obstrução, o bloqueio dos sinais, né? E aí, nesse caso, por exemplo, ele só recebe um sinal refletido aqui, um multicaminho, né? A partir desse satélite. Então, multicaminho também aí um efeito dos mais significativos, né? No posicionamento, né? Então, aqui uma ilustração, né? Então, vai receber o sinal direto, mas também vai receber os sinais refletidos aí, né? Pelas múltiplas superfícies refletoras no entorno, né? Tem a questão ainda dos erros instrumentais, né? Como, por exemplo, o centro de fase da antena, né? Então, dependendo do azimuth e do ângulo de elevação do satélite, né? Bem como do sinal, L1, L2, L5, enfim, a gente tem ali um centro de fase instantâneo, que não necessariamente vai coincidir com o centro de fase médio, por exemplo, né? Que por sua vez não vai coincidir ali com o ARP, né? O ponto de referência da antena, né? Que é onde a gente referencia a altura da medição da altura da antena vertical, por exemplo, né? Então, enfim, aí tem os parâmetros de calibração, né? Para cada modelo, para corrigir também esses efeitos, podem aí apresentar uma ordem de magnitude centimétrica. Tem efeitos na própria estação, né? Então, ali na própria estação, ali onde a gente posiciona o receptor, como, por exemplo, a questão das marés terrestres, né? Então, a nossa Terra, ela é elástica, né? Ela tem deformações aí em função da atração lunisolar, né? Então, a Lua e o Sol tendo massa, eles atraem, né? Tem uma força gravitacional exercendo sobre a Terra aí, né? Esse efeito, ele pode atingir centímetros, né? Então, é um efeito bastante significativo também, né? Então, tem modelos aí para corrigir o efeito da maré sólida, né? Ou da maré terrestre, enfim. Então, tem, fora vários outros, né? Aqui, é claro, bem resumido, né? E ainda tem a questão da ambiguidade, né? Então, todos esses fatores, entre outros, ainda vão afetar aí a questão da solução fixa, né? Quando a gente utiliza a fase da portadora para o posicionamento de alta precisão, né? Que é a primeira época de medição, a gente não mede o número de ciclos inteiros, né? Apenas a parte fracional. A partir dali a gente começa a contar os ciclos inteiros que chegam, né? Mas a primeira época está desconhecida, né? Então tem que resolver aí a ambiguidade da primeira época de observação para ter a tal da solução fixa, né? Então, fora vários outros aí, né? Então, em geral, o GNSS ele é mais complexo, né? Operacionalmente é mais simples, né? Do que operar ali a estação total ou o nível, né? A gente ali aperta botões, né? Operando aí um RTK, enfim. Mas por dentro ali, né, do posicionamento em si, tem muito mais variáveis, né, interferindo. Então, no caso das redes, né, no caso da rede GNSS, a gente vai ver basicamente trabalhar com um posicionamento relativo, né, entre dois receptores. No caso do posicionamento relativo, né, a gente vai usar como observável básica as duplas diferenças, né, ao invés dos sinais brutos originais. Então, a dupla diferença, ela vem de duas simples diferenças, né? Então, aqui a gente vai ver um exemplo, né, de formação aí das simples diferenças e da dupla diferença para a pseudodistância do código, né? Então, dois receptores, né, rastreando aí dois satélites em comum. Obviamente, no posicionamento relativo, esses receptores têm que estar ligados ao mesmo tempo, né? Tem que ser um rastreio simultâneo dos sinais dos satélites, né? Então, aqui nessa situação,
para o satélite 1, por exemplo, né, a gente vai ter ali a pseudodistância satélite 1, receptor 1, e a pseudodistância satélite 1, receptor 2, né? Vale para o primeiro satélite, primeiro receptor, vale a distância geométrica 3D, né, que a gente não conhece a priori, né, mas depende ali das coordenadas, né, do satélite do receptor, mais a velocidade da luz, que vai multiplicar aqui, né, o erro do relógio do receptor menos o erro do relógio do satélite, né, nessa contagem de tempo, mais outros erros aí, como, por exemplo, ionosfera e troposfera, né, então aqui só exemplificando para o erro da ionosfera e o erro da troposfera na trajetória do sinal. Satélite 1, receptor 1, bem como satélite 1, receptor 2, né. Beleza, aí a gente também tem o segundo satélite, né? Mas antes só a questão da simples diferença para o satélite 1. Então, o que é a simples diferença aqui, pessoal? A gente vai pegar a pseudodistância do satélite 1 para o receptor 2, por exemplo, né? E subtrair da pseudodistância do satélite 1 para o receptor 1. A gente faz um menos o outro, tá? Essa é a simples diferença para o satélite 1, né? Então, esse termo menos esse, né? Esse termo menos esse termo menos esse, e assim por diante, né? Fica dado aqui por essa expressão. A gente coloca um delta aqui em cada variável. Aí, para o segundo satélite, idem, né? Para o segundo satélite, nós vamos ter ali o satélite 2, receptor 1, satélite 2, receptor 2, né? Pseudodistância e pseudodistância. E aí, beleza. E aí, novamente, a gente vai formar a simples diferença, só que agora para o satélite 2, né? Então, a gente faz aqui a pseudodistância satélite 2, receptor 2, menos pseudodistância satélite 2, receptor 1. O que ocorre aqui? Ó, quando a gente faz a simples diferença para o primeiro satélite, a gente vai ter o seguinte, né? Essa equação menos essa. Então, ó, o erro do satélite, do primeiro satélite, menos o erro do relógio do primeiro satélite. Então, esse camarada vai ser cancelado, né? E idem para o satélite 2, né? Na simples diferença do satélite 2, nós vamos ter, né, o erro do relógio do satélite 2 menos o erro do relógio do satélite 2. É no mesmo instante, igual, ele acaba se cancelando. Então, na simples diferença, a gente elimina, né, uma fonte de erro importante aí, que é o erro do relógio do satélite, né? Além disso, olhem que interessante, né? Simples diferença para o satélite 1, né? Vai envolver esses dois sinais em azul, né? Então, tudo que for comum, né, por exemplo, condições da ionosfera e da troposfera, acaba sendo cancelado, né? Bem como para o segundo satélite, né? Então, o segundo satélite vai ser a simples diferença desses sinais em vermelho. Então, tudo que for erro em comum aqui, por exemplo, mesmo as condições da ionosfera e da troposfera, acaba sendo também reduzido, né, na simples diferença. Então, claro, quanto mais próximas às estações, quanto menor for o tamanho do vetor, né, maior é o efeito, né, maior é a redução desses erros sistemáticos em comum. Mais minimizados são os erros devido à troposfera e ionosfera. A gente pode fazer simples diferenças entre os sinais originais, né, L1, L2, L5, ou já entre combinações deles, né, então ion free, wide lane, enfim. Além disso, erros instrumentais dos satélites, né, como os DCBs, né, o Differential Code Bias, né, então o erro ali que cada hardware de cada satélite vai produzir, acabam também sendo cancelados, né, porque são relativos ao mesmo instante, né, é o mesmo satélite no mesmo instante, na formação das simples diferenças. E a gente poderia ter outros modelos de simples diferenças, né, por exemplo, um receptor e um satélite em duas épocas, né, então a gente faz ali a simples diferença do sinal L1 na época 1 com o sinal L1 na época 2, por exemplo, né, ou um receptor e dois satélites também, né, então a gente faz a simples diferença do receptor A para o satélite 1 e o satélite 2, enfim, né? Então tem outras possibilidades aí também, tá? Bom, aí o que é a dupla diferença? Né? A dupla diferença vai ser a diferença entre duas simples diferenças, né? Nesse caso, a gente fez uma simples diferença para um satélite, no satélite 1, e uma simples diferença para um outro satélite, o satélite 2. Então, a dupla diferença
vai ser a diferença entre elas, né? Então, a gente coloca aqui mais um nabla, né, para diferenciar da simples diferença, que era só o delta, né? Então, fica o delta nabla aqui, receptor 1, receptor 2, satélite 1, satélite 2. O que é o legal nessa brincadeira? Quando a gente forma a dupla diferença, ó, o erro do relógio do primeiro receptor, que aparece nas duas simples diferenças, bem como o erro do relógio do segundo receptor, né, do receptor 2, que também aparece em cada uma das duas simples diferenças, eles são eliminados, né? Então, na dupla diferença, a gente elimina ainda o erro do relógio dos receptores, né? Sendo que nas simples diferenças, a gente já tinha removido o erro do relógio dos satélites. Além disso, a gente faz uma nova diferenciação, né? Então, de novo, né? A gente minimiza mais uma vez erros de ionosfera e troposfera com essa segunda diferenciação, né? Tudo que é erro em comum ali, a gente vai reduzindo, né? Quando a gente faz essas diferenças. Se a gente for pegar o termo conhecido, né? Que, na verdade, desconhecido para nós, mas que seria ali o termo geométrico, né? O termo sem erros, né? Que vai envolver aí as coordenadas satélite-receptor. Olhem que interessante, né? O que a gente vai ter ali? A gente vai ter as coordenadas do satélite 1, por exemplo, dentro da equação de distância para o receptor 1, né? As coordenadas do satélite 1 dentro da equação de pseudodistância para o receptor 2, coordenadas do satélite 2, né? Dentro da equação de distância 3D na pseudodistância para o receptor 1, bem como para o receptor 2, né? Então, esses camaradas, o erro orbital, a gente não consegue cancelar, né? Como o erro do relógio. Por quê? Porque eles estão dentro de uma raiz quadrada aqui, né? Não é uma relação linear, como era ali para o relógio, né? Então, os erros das órbitas, como esse modelo é não linear, né? A gente não elimina, né? Mas a gente consegue minimizar, né? Porque aqui, ó, que vai aparecer coordenadas x, y, z do satélite 1 menos coordenadas x, y, z do satélite 1, né? E aqui também, né? Menos coordenadas x, y, z do satélite 2, mais coordenadas x, y, z do satélite 2, né? Então, esses erros são parcialmente reduzidos, né? São minimizados também, o erro orbital. E também, né? Quanto menor a distância do vetor, né? Maior vai ser o efeito, né? Nessa minimização. Bom, obviamente a propagação de erros vai aumentando também, né? Então, porque a gente está trabalhando com mais sinais aqui. Então, por exemplo, se a gente faz uma dupla diferença da ion free, o desvio padrão da nossa observável ele fica cerca de 6 vezes maior que o desvio padrão do sinal L1 original, né? Porque ele vai pegar ali sinais de 2 receptores e 2 satélites, né? Então ele vai ter uma propagação de erros maior aí. Aí, quantas duplas diferenças nós vamos ter por época de rastreio, né? Então elas são linearmente dependentes entre si, tá? Então a gente vai ter para K satélites, por exemplo, 4, a gente vai ter K-1, ou seja, nesse exemplo, né, 4 menos 1, 3. Né? Então, a gente vai ter 3 duplas diferenças independentes por época de rastreio. Aí a gente poderia, por exemplo, fixar esse satélite, né, fazer a dupla diferença desse com esse, né, ou desse com esse, ou fazer, por exemplo, né, dupla diferença desses dois, dupla diferença desses dois, ou dupla diferença desses dois, enfim. Vai depender ali da configuração do software, né. Uma questão importante, né, o erro do relógio do receptor só vai ser cancelado em um mesmo sistema de tempo GNSS, né? Então, claro, se eu fizer uma dupla diferença que vai envolver ali satélites GPS e GLONASS, né? Eles estão em sistema de tempo GNSS diferentes, né? Então, obviamente, esses erros não vão ser cancelados, né? E outra questão é, na dupla diferença, a gente consegue eliminar erros instrumentais dos receptores, como o centro de fase, por exemplo, né? Ou os DCBs, enfim, se for sinais da mesma frequência, né? Porque geralmente esse erro instrumental depende da frequência. No caso dos satélites GLONASS, né? Aí a gente tem que ter isso em mente, né? Que tem os sinais FDMA, né? Então, aonde cada satélite tem uma frequência diferente, né? Não é aquela divisão CDMA, não é divisão pelo código, né? É divisão pela frequência. Então, o GPS, né, ele tem a divisão pelo código, né? É a mesma frequência para cada satélite, mas cada satélite tem um código diferente, né? O GLONASS, né, pelo menos os satélites mais antigos, né? Se não me engano, os mais modernos já tem também divisão por código, né? Mas no caso do GLONASS, a divisão está pela frequência, né? Cada satélite tem uma frequência específica.
Então, no posicionamento relativo, né, que é o que a gente vai utilizar nas redes de GNSS, essas são as nossas observáveis básicas, né, serão as duplas diferenças, tá? Uma outra questão que eu gostaria de trazer é que posicionamento GNSS em rede, né, por exemplo, RTK em rede, PPP em tempo real, né, é diferente de uma rede GNSS, tá? Então, por exemplo, vamos ver o caso do PPP, né? Primeiramente, o que é o PPP, né? PPP é o posicionamento por ponto preciso, né? Então, eu vou utilizar dados de um único receptor, né? Eu vou fazer o meu rastreio, por exemplo, na solução pós-processada, eu envio meu arquivo Hynix para o IBGE vai ter lá o seu centro de processamento, né? Onde ele vai ter as órbitas precisas, mapa de ionosfera, relógio de satélite, né? Enfim, vai calcular a solução pelo servidor e vai nos retornar ali as coordenadas do receptor via PPP, via posicionamento por ponto preciso. Então, aqui eu só enviei os dados de um único receptor. Obtive essa solução pós-processada, enviando os dados, né, para o serviço IBGE PPP. Aí só um comentário interessante, né? Aqui a tabela que o IBGE apresenta, né? Para a precisão esperada em latitude, longitude e altitude, tá? Em função do tempo de observação, das horas de rastreio, né? Só um receptor de simples frequência, né? Só L1, ou um receptor de dupla frequência, né? Vai ter os sinais L1 e L2, né? Então, claro, né? A altimetria ela tende a ter resultados piores, né? Porque a gente só tem satélites acima do horizonte, né? Então, obviamente, a altimetria vai ficar mais afetada do que a planimetria. Mas é interessante que nesses valores que o IBGE apresenta, né? A latitude sempre tem uma precisão melhor, né? Do que a precisão esperada na longitude, né? Alguém tem alguma ideia do porquê disso, né? Por que o posicionamento de GNSS, pelo menos com um receptor apenas, né? Em tese, fornece uma melhor precisão norte-sul do que leste-oeste? Uma suspeita que eu tenho, né, talvez seja em função do ângulo de inclinação das órbitas, né, que geralmente aí é da ordem de 55 graus, 56 graus, enfim, dependendo da constelação, né, mas geralmente é dessa ordem, né, acima de 50 graus, né. Então, talvez por isso, né, e aí, imaginando aqui que a Terra está girando, né, enfim, talvez por isso a gente tenha essa compensação de erros maior, né, no eixo norte-sul do que no eixo leste-oeste, né. Talvez se essas órbitas fossem menos inclinadas, não sei, né, pode ser ali que a determinação ficasse melhor em longitude, né. Bom, aí o que é, por exemplo, o PPP em tempo real, né? Também na literatura é muito chamado de PPP-RTK, né? No PPP em tempo real, o meu receptor, né, ele vai usar aí dados do seu próprio receptor, né, de um conjunto de estações ativas ali, né, que vai ter ali, vai gerar as correções em tempo real, enfim, né. Obviamente aqui vai ter um ajustamento por mínimos quadrados, né, mas eu vou receber a solução, né, eu vou receber ali as coordenadas com as respectivas precisões do meu receptor e o tipo de solução, né, fixo ou flutuante, enfim. Então, assim como o PPP pós-processado é uma solução autônoma, né? É um posicionamento por ponto, né? Então, ok, eu vou utilizar dados de outras estações de GNSS, né, no cálculo do serviço do PPP, mas isso não chega ao nível do usuário, né? O que eu vou receber ali é a minha posição em tempo real. Então, eu não consigo ter resíduos aqui, né? Eu não consigo formar vetores, fazer um ajustamento de uma rede, né? Aí sim, uma rede GNSS, e ter, por exemplo, os resíduos, né? Os resíduos que vieram do ajustamento dessa rede, né? Então, o posicionamento GNSS em rede, né? Ele é diferente de uma rede, né? Uma rede GNSS, tá? Então, isso é importante a gente ter claro também. Cada cal com a sua finalidade, né? Então, esses métodos têm a função de posicionamento em tempo real, ali ao nível centimétrico, né? Para eu fazer o levantamento da feição de interesse, né? Rede é uma outra história, né? Eu vou fazer ali uma rede de referência municipal, né? Uma rede de referência nacional, enfim.
Aí é uma outra finalidade, aí geralmente eu vou trabalhar com a solução pós-processada do posicionamento relativo, né? Ajustando os vários vetores que eu vou obter ali, formando uma rede mesmo. Aí eu posso trabalhar com o PPP em rede, né? Isso é interessante, né? Então, esse artigo no boletim, né, do Matsuoka e da Colichon, em 2016, eles mostram, né? Se a gente pegar, olha que interessante, né, pessoal? Se a gente pegar duas soluções via PPP, né, por exemplo, para essas duas estações da RBMC, né, que foram os experimentos que eles fizeram nessa rede, né? Eu posso transformar isso numa rede, né? Eu faço a diferença das suas coordenadas, ó, eu vou ter um delta x, um delta y e um delta z, né? Eu pego a coordenada x do PPP da estação J menos a x do PPP da estação I, tem um delta x, né? Um delta x que foi gerado via PPP, tá? Idem para y e para z, né? Aí, se eu for pegar as derivadas dessas equações, né? É aquele caso, né? No J, 1 e 1, né? X, Y, Z. No I, menos 1, menos 1, menos 1, né? X, Y, Z. Então, aqui eu tenho uma matriz de derivadas, pego a matriz de variância e covariância das soluções PPP individuais ali, né? Agrupo ali numa MVC, multiplico a esquerda e a direita pela G transposta, enfim, eu tenho a minha matriz de covariância dos vetores, desses vetores artificiais, né? Que eu obtive pela solução do PPP. Aí sim, aí eu posso falar em ajustamento de uma rede GNSS cuja solução veio do PPP e não do posicionamento relativo, né? Qual que seria a grande vantagem? Né? A vantagem aqui é que eu não preciso de um software comercial, por exemplo. Né? Eu não preciso ter a licença de um software. Eu uso o serviço do IBGE PPP, que é gratuito. Né? Não preciso ter a licença de um software comercial para fazer o processamento relativo. Né? E aí eu poderia, por exemplo, um estudo interessante, né, que a gente poderia fazer é se a minha exatidão, né, então, como são estações da IBMC, tem coordenadas conhecidas, né? Então, será que a minha exatidão melhora, né, em relação à solução do PPP convencional, quando eu trabalho com esse ajustamento em rede, né? Nesse artigo, eles avaliaram as medidas de confiabilidade interna, confiabilidade externa, número de redundância, né? Mas não chegaram a comparar com a solução do PPP convencional, né? Que seria até interessante de se comparar para mostrar ali, né, que de fato o posicionamento em rede, né, pelo menos espera-se, né, forneça aí resultados com maior exatidão, com menor erro posicional em relação à solução convencional que não tem ajustamento, né, essa solução do PPP, que é uma solução autônoma. Ô, Ivandro, fazendo dessa forma, eu vou estar considerando que o ΔX, ΔT e ΔZ vão ser as observações a receber o ajustamento, né? Eu não vou conseguir trabalhar dessa forma. Imagina se eu tivesse vários vértices para montar essa rede, eu não teria como... A minha matriz de peso teria que obrigatoriamente ser uma identidade, né? Porque as observáveis, na verdade, foram, de fato, os dados brutos, de fato, o que gerou o processamento lá em PPP, que a gente não tem acesso a isso, né? Você Isso, vai ter um RMS de cada ponto e não do vetor, né? Não da observável, que nós vamos estar ajustando. Vai ter que ser uma matriz de identidade, né? Então, Rovani, ou assim, ó, como tu vai ter o sigma dessa coordenada e o sigma dessa coordenada, né, pela propagação de erros aqui, ó, o sigma do delta x vai ser raiz quadrada do sigma do x do PPP da estação J, né, ao quadrado, mais o sigma do PPP da estação I ao quadrado. Também poderia ponderar dessa forma também, né? Ah, é verdade. Mas daí tu vai ter uma matriz diagonal, né? Isso sim, tu vai ter uma matriz diagonal ali, porque tu não vai ter as covariâncias, né? Boa. Mas, enfim, só assim para a gente falar em ajustamento de rede GNSS, né? Via PPP. A solução, o PPP em rede, né? O posicionamento, na verdade, né, o posicionamento GNSS em rede, né? Seja RTK, PPP, enfim, ele tem outra finalidade, né? Ele vai nos dar uma posição lá em tempo real, com uma precisão, né? Um tipo de solução da ambiguidade, enfim, mas a gente não consegue ajustar aquilo, né? A gente não consegue ter uma rede GNSS de fato ali com resíduos e tudo mais, tá? Bom, aí sobre a questão da matriz A,
né? Uma rede GNSS, assim como uma rede de nivelamento, tá? Ela só vai ter 3 deficiências de posto, tá? Então, ela só vai precisar de 3 injunções mínimas, que é um ponto de controle, né? Com coordenadas x, y, z conhecidas, tá? Porque são vetores, né? O vetor GNSS, ele é ΔX, ΔY, ΔZ. É análogo ao desnível do nivelamento, né? O desnível do nivelamento é uma diferença de nível, uma diferença na coordenada altimétrica z, né? Entre duas estações. Eu preciso fixar uma delas para, tendo a sua altitude e o desnível, eu conseguir obter a altitude da outra. Senão, eu não consigo, né? É uma diferença relativa ali. O vetor GNSS é análogo, né? Esse vetor GNSS, ele não é, como o Robani até comentou, né? Ele não é o dado bruto, né? Então, numa rede GNSS, a gente não ajusta as observações originais, né? A gente ajusta aquilo que já veio de um pré-processamento, né? Que no caso, é os vetores do posicionamento relativo, né? Então, o que a gente vai ter ali são diferenças relativas de coordenadas em x, y, z. Se a gente fixar um ponto, beleza, né? Aí a gente tem as suas coordenadas, tem essa diferença relativa, né, em x, y, z, aí a gente consegue calcular as coordenadas dos demais, né? Então, embora seja um problema tridimensional, a gente só precisa de um ponto de controle, tá? Assim como no caso do nivelamento. Aí, por que isso, né? Porque alguém pode argumentar, não, mas se a gente for lembrar daquela aula lá das injunções mínimas, o problema 3D, ele tem 7 deficiências, né? Uma escala, 3 rotações e 3 translações. Então, como é que só um ponto de controle resolve? Aí a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Novamente, né? Como o que a gente vai ajustar são vetores que já vieram de um pré-processamento, na verdade, ó, quem nos dá o datum, por assim dizer, são os satélites, tá? Então, como as coordenadas dos satélites são conhecidas, e a gente vai ter vários satélites, né, ao longo do rastreio, então, no fundo, essas injunções 3D que a gente precisa, né, de rotação, escala, orientação, enfim, elas já vieram, né, do rastreio, né? Então, esse problema 3D ele é resolvido no rastreio, tá? Aí a gente faz rastreio, processa e tem o vetor, né? Aí, quando a gente vai trabalhar no ajustamento da rede GNSS, a gente tem como observável o vetor, tá? Aí, se a gente for lembrar daquela aula, o vetor, ele já nos dá orientação e escala. Ele nos dá a escala porque ele é uma distância relativa, e ele nos dá a orientação porque ele é uma distância já num eixo, né? É diferente de uma distância horizontal ou uma distância 3D. Uma distância horizontal é uma distância no plano, não tem orientação. Uma distância 3D é uma distância no espaço, não tem orientação, né? Uma distância 2D me dá um círculo, uma distância 3D me dá uma esfera. Aqui não, aqui a gente tem a distância relativa em x, y, z, já ó, nos 3 eixos do meu sistema de coordenadas, né, que veio lá dos satélites. Então, orientação e escala já estão resolvidos. O que falta é a translação, né? Aí tudo bem, basta fixar um ponto de controle e a gente resolve a translação da rede depois, tá? E aí, com isso, a gente tem que lembrar que, assim como no modelo da rede de nivelamento, na prática, uma rede de GNSS tem um modelo linear, né? Então, a matriz A, ela vai ser formada por coeficientes 1, 0 e menos 1. Então, ela também vai ser independente da geometria, entre aspas, tá? Assim como era o caso do nivelamento, né? Aqui não aparece a informação da geometria na matriz A, né? Por exemplo, nesse caso, né? Ó, então, primeiro vetor, um ponto de controle e um ponto desconhecido, né? Então, o ponto desconhecido, vamos supor que o vetor é daqui para cá, né? Então, o ponto desconhecido vai ter os coeficientes 1, né? O ponto de controle não é incógnita, 0, né? Aí o segundo vetor, desse ponto para esse, né? Então, esse aqui é o primeiro, menos 1, menos 1, menos 1. Esse aqui é o segundo, né? Meu segundo ponto incógnito, meu segundo rover, vamos assim dizer. 1 e 1, né? E aí depois, lá no final, é desse para o ponto base aqui da rede, fechando, né? Então, o primeiro não aparece, né? Tudo 0. E aí, nesse caso que fica, né? Menos 1 e menos 1.
Então, assim como é um nivelamento 3D, né? No fundo, é isso, né? Uma rede GNSS é como se fosse uma rede de nivelamento 3D, é uma rede linear, então aqui não aparecem questões da geometria, ao contrário das redes horizontais da aula passada, né? Onde a gente viu ali que o valor do ângulo, né? O valor da distância, enfim, a geometria, né? Pode afetar, porque cada geometria tem uma matriz A diferente no problema. Então, de novo, né, não é que a geometria não importa, né? Ela importa, só que a geometria é importante lá no rastreio, né? Então, aqui, quando os dois receptores estão fazendo rastreio simultâneo dos satélites, né? Aí essa configuração geométrica, né, vai ser importante e vai ser refletida lá nos valores de DOP, né? Os valores de DOP ali que a gente vai obter, por exemplo, né? Então, a geometria é importante nesse pré-processamento, né? Para a gente fazer a obtenção do vetor, né? Agora, quando a gente vai ajustar os vetores, né, que já foram obtidos num pré-processamento, né, aí essa questão da geometria ela se perde, tá? Daí ela já deixa de ser importante porque vira um modelo linear. Tá? Agora, tem uma questão só aqui. A gente pode pensar o seguinte, né? A gente viu a ideia das duplas diferenças. Então, beleza, né? Os erros sistemáticos em comum são eliminados, né? Só que a gente pode pensar o seguinte: os erros sistemáticos eles vão ter uma variação espacial, né, em função das distâncias, né? Então, aqui, por exemplo, né? Então, claro, quanto mais curtas forem a distância entre os dois receptores, maior a correlação espacial, né, entre os seus erros, e também vão ter uma variação temporal, né? Que vai estar relacionada à seção de rastreio, né? Porque, claro, num determinado horário eu tenho uma determinada condição atmosférica, em um outro determinado horário eu tenho uma outra condição atmosférica. Então, tem uma relação espacial e uma relação temporal entre os erros, tá? Espacial relacionada à distância, temporal relacionada às seções de rastreio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter, vamos assim dizer, uma influência da geometria, entre aspas, no ajustamento, em função, né, de erros sistemáticos residuais nas duplas diferenças, né? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tem esses dois receptores base, esse é o rover, e esses são nossos dois vetores processados. Aqui a gente tem uma distância grande entre eles, né? Então, a gente não tem tanta variação, correlação espacial. E ainda vamos supor que esse foi rastreado numa sessão de rastreio e esse aqui foi rastreado em uma segunda sessão de rastreio, né? Então aqui a gente vai ter, a gente espera resíduos maiores, tá, entre eles, porque justamente, né, tem baixa correlação espacial e temporal na formação das duplas de diferenças. Já aqui não, ó. Então aqui a gente tem, vamos supor, né, vetores bem mais curtos, né, o Dzinho aqui ao invés do Dzão, né, e vamos supor que os três receptores estão simultaneamente ligados na mesma seção de rastreio. Então, aqui a gente vai ter alta correlação espacial e temporal, né? Então, quando a gente fizer as duplas diferenças, a gente vai ter erros sistemáticos pequenos, né? Residuais nas duplas diferenças, né? Então, aqui, ó, não é que a geometria, essa geometria a 90 graus, por exemplo, ó, é melhor do que essa, né? Aqui é uma questão de distâncias, né? Então, aqui a distância é mais curta, a correlação espacial é maior. Se for ainda na mesma seção de rastreio, aí a gente vai ter uma correlação temporal ainda, né? Que vai resultar ali no cancelamento das duplas diferenças, né? Aqui não, né? Então aqui a gente tem distâncias maiores, né? Então aqui a gente tem uma menor correlação espacial, e se ainda forem em seções de rastreio diferentes, aí a correlação temporal também, né? Vai ser também ainda menor, né? Então aqui a gente pode ter um ajustamento com resíduos maiores, né, em função dessas questões, tá? Então, basicamente é isso, né, relacionado aí à geometria de uma rede GNSS, né? Vamos supor que implicitamente a questão da geometria importa mais no sentido da distância, tá? Até porque os satélites estão a 20 mil quilômetros de altitude, né? Então não importa muito aqui, tá, pessoal, se a gente tem um ângulo de 90 graus ou 15 graus, né? Geralmente o tamanho do vetor ele vai ser muito menor do que as distâncias satélite-receptor, né? Então, aqui, mais importante mesmo é essa questão da correlação espacial e temporal dos erros.
Aí, dito tudo isso, pelo menos para mim, né, é um pouco difícil de aceitar, né, que o fabricante chega num número mágico, né? Ele vai lá e vai te dizer o seguinte: não, para esse par de receptores, a precisão nominal padrão esperada é de 3 milímetros mais 0,1 ppm na horizontal, né? Então 0,1 ppm é 1 milímetro a cada 10 quilômetros, né? 1 ppm, 1 milímetro a cada quilômetro, 0,1 ppm, 1 milímetro a cada 10 quilômetros. E na vertical, a tua precisão esperada é 3,5 milímetros mais 0,4 ppm, né? Então aí mais 4 milímetros a cada 10 quilômetros, né? Então ele resume todo esse problema ultra complexo num número mágico aqui, né? Que depende basicamente do tamanho do vetor, única e exclusivamente do tamanho do vetor, que é o termo aqui em ppm, né? Todo o resto ali, incluindo o tempo de rastreio, né? Não faz parte aqui dessa precisão nominal padrão, né? Dos fabricantes, né? E, inclusive, ela é bem a padrão mesmo, né? Porque a gente pode pegar vários modelos de vários fabricantes, geralmente vão ser esses mesmos valores, tá? Para o posicionamento estático pós-processado, né? Claro, no RTK são outros valores, né? Mas aqui para o estático pós-processado, que é o que vai entrar depois na rede GNSS, né? Independente do fabricante, geralmente são esses os valores. Então, aqui o Ismael, né, que está fazendo doutorado lá na Unicinos, né, a gente está trabalhando o doutorado dele com essa questão dessa precisão a priori, né? Então, ele submeteu esse artigo para Mensurement, né, que a gente está com esperança aí que vá ser aceito, né? E aí aqui ele pegou dados de estações da RBMC, da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, e ao invés de trabalhar com uma única variável, que é o tamanho do vetor, ele trabalhou com 3, tá? O tempo de rastreio, o tamanho do vetor e o tipo de efemérides, né? Se é efemérides transmitidas ou precisas, tá? E aí ele processou cerca de 170 mil vetores entre 2,3 a 1.000 quilômetros, né, 1.047 quilômetros de extensão, em várias sessões de rastreio, né, de meia hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas e 24 horas, tá? Que é para justamente conseguir fazer uma modelagem, né, de todos esses fatores. Aí, claro, tem toda uma questão de filtragem de outliers lá, né, que ele utilizou lá uma técnica, inclusive que não é o data snooping, né, o isolation forest, uma outra abordagem. E depois ele obteve uma regressão linear, onde ele ainda aplicou uma penalidade, né, para os dados restantes, como se fosse um estimador robusto, vamos assim dizer, né. Aqui está um exemplo, né. Então, vamos supor, né, que aqui a gente tem um comprimento do vetor, e aqui a gente teria a precisão do modelo, né, a precisão empírica, né, no caso, e aí aqui tracejado a solução que a gente obteria pela regressão linear por mínimos quadrados, né, então, ó, tem alguns outliers que afetam essa solução, e essa reta em vermelho seria essa regressão não linear, no caso dele, né, com uma penalidade para os dados restantes, né, para que esses outliers não afetem muito, né, então ela fica menos sensível aqui a esses outliers. Essa é a equação geral, tá, que ele trabalhou, né, então, primeiro ele separou em 2 conjuntos de dados, efemérides precisas e efemérides transmitidas, tá? Aí, para as efemérides transmitidas ou precisas, enfim, essa é a equação que ele trabalhou no caso geral, né? Após vários testes aí. Então, claro, né? Vai ser inversamente proporcional ao tempo. E quanto maior o tempo de rastreio, melhor, né? Vai ser diretamente proporcional ao comprimento L, porque, claro, quanto maior a extensão do vetor, né? Pior fica, né? E aí, o objetivo dele é determinar esses coeficientes, né? Os coeficientes que vão nos dar essa equação. Resultados que ele obteve, então, né? Para a componente horizontal, efemérides transmitidas, né? Seria essa equação com esses coeficientes. Para a componente vertical, efemérides transmitidas, essa equação com esses coeficientes. Componente horizontal, efemérides precisas, né? Ó, uma outra equação, né? Com outros coeficientes. E componente vertical, efemérides precisas, uma outra equação com outros coeficientes, né? Então, em alguns casos, alguns desses coeficientes não eram estatisticamente significativos, né? Eles eram removidos e tudo mais, né? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal, né? Então, claro, ele teve todo um trabalho, mas agora tem-se o modelo, né?
Então, agora, ao invés de utilizar essas expressões simples, ó, que dependem apenas do tamanho do vetor, a gente utiliza essas equações, que dependem do tamanho do vetor, do tempo de rastreio e do tipo de efeméride, né? Essa que é a ideia. Uma vez que esses coeficientes já foram estimados no modelo, né, o problema está resolvido. Basta a gente entrar, ó, com o tempo de rastreio e o tamanho do vetor na equação correspondente, né? Horizontal efeméride transmitida, vertical efeméride transmitida, ou horizontal efeméride precisa, vertical efeméride precisa. Só a título de curiosidade, né? Ele conseguiu ótimos coeficientes de determinação R quadrado, né? Ali, ó, acima de 0,99 aqui, né? Para praticamente todos os casos, né? Então ficou excelente aí, né? O ajuste após todo esse processo que ele teve de filtragem e tudo mais, né? E aí, qual que é a ideia, né, do Ismael futuramente? Então, aqui a gente consegue prever precisão horizontal e precisão vertical a priori, né? Vamos assim dizer, de uma maneira mais rigorosa que essas fornecidas pelo fabricante, né? Futuramente, o que ele quer? Ele quer prever a precisão em cada componente, tá? Este, norte e a altitude elipsoidal, né? Em função dessas variáveis, e ainda da latitude média do vetor, tá? Por quê? Porque além de prever a precisão este, norte e na altitude, ele quer também prever a correlação, né? Porque na prática esses dados são correlacionados, né? Então, no GNSS a gente vai ver mais em detalhes, né, daqui a pouco, né? As componentes do vetor são correlacionadas, porque elas vêm dos mesmos dados, né? São os mesmos satélites, os mesmos receptores, né? Então, ali as componentes x, y, z de um mesmo vetor, elas possuem correlação entre si, né? Então, como prever essas correlações também é um assunto complexo e a ideia dele é simplificar, né? Eu entro apenas com o tamanho do vetor, o tempo de rastreio, o tipo de efeméride e a latitude média do vetor, e eu tenho as três precisões, este, norte e hzinho, e tenho ainda a correlação esperada, né? Este com norte, este com altitude e norte com altitude, né? Então, essa é a ideia do Ismael futuramente. Lembrando ainda que aqui também tem uma vantagem de ser um sistema plano e altimétrico, né? Que ele já está trabalhando em um sistema local para cada vetor, né? Este, norte e altitude. E não cartesiano geocêntrico, que é o que os softwares geralmente fornecem, né? Então, o software comercial até fornece essas correlações, mas fornece naquele sistema cartesiano geocêntrico, né? X, Y, Z. Quando a gente converte para um sistema plano e altimétrico, latitude, longitude, altitude elipsoidal, ou, né, este, norte e altitude, UTM, enfim, o software só fornece as precisões, né? Ele não fornece mais ali as correlações ou covariâncias, né? Então, essa informação é perdida. Bom, talvez a gente possa fazer um intervalo. Deixa eu encerrar a gravação aqui.